A paz do Senhor, irmãos. Glória. Retornamos aqui a segunda parte da live, o testemunho da pastora Radassa, né? Nós não conseguimos terminar no primeiro vídeo, retornamos para o segundo vídeo. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado, porque a honra, o poder, o tributo é dele. Essa página é dele, essa live é dele, esse testemunho é dele, que ele escreveu na vida da pastora Radassa, né? Por causa de você vai ter guerra, não é verdade? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. O governo é de Yeshua HaMashiach. O governo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos nessa tarde. A honra, a glória é dele. É ele que realiza. Vidas sim serão alcançadas, serão transformadas, serão libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Voltamos, glória. Meu Voltamos, Deus, pastora gente do céu. Radassa. Se Deus seja tiver, louvado. se tiver intercessor aí, já começa a interceder. Amém. Pode Eu vou continuar. resumir, Onde a senhora eu vou, parou? eu vou resumir porque a história é muita coisa, né? Mas eu vou resumir. E onde eu parei? A senhora A pastora lembra onde eu parou. parei? A senhora parou aonde a sua amiga lhe convidou para ir à igreja, né? E você não queria ir, e ela falou assim: "Não, vamos comigo para me fazer companhia". E você falou assim: "Ah, tá bom, eu vou para fazer companhia". E Isso, vocês foram e você recebeu uma visita, né? isso. Foi Aí daí. nós fomos sete terça-feira. Era uma caminhada e aquela luta, eu não dormia, ouvia gargalhada, ouvia porco roncando no meu ouvido, aquele barulho do porco, não sei se o nome é roncar, e ele ficava aqui no meu ouvido, via vários tipos de demônios de vários tipos, femininos, bichos, cachorro, ele vinha de várias formas, e era uma peleja. E fiquei indo, 7 terça-feira. Na última terça-feira, eu estava sentada lá no último banco. Eu ficava ouvindo. E aí essa irmã, essa senhora, eu não lembro, gente, acho que era Deus é Amor, porque ela usava um avental. E ela falou assim, aquela mocinha de blusa azul lá atrás, Deus manda dizer que aquilo que te perseguia não vai te perseguir mais. Eu entendi o recado. E quando eu fui para casa, eu dormi a noite toda. Nunca mais eu tive aquela perseguição. 15 dias sem dormir, sem pregar o olho. Quase perdi o emprego, porque quando era de manhã, que eu ia dormir. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive aquilo. Mas eu não aceitei Jesus nem nada. Ficou tudo bem. A minha irmã permaneceu na igreja, então de vez em quando eu participava de oração com as irmãs. Aí fui num culto, tinha muitos jovens, uns 80 jovens, um louvor bonito, tudo aquilo assim, eu fiquei emocionada e levantei a mão, aceitei Jesus, mas não fiquei firme. Aceitei assim porque foi aquela emoção, senti algo diferente. E aí Deus usou uma irmã, essa mulher começou a falar em línguas e começou a falar a minha vida toda. Tudo que eu estava passando, e eu comecei a chorar descompensadamente, mas sem saber quem era aquele espírito. E ela falou assim, olha, te chamei como profeta, nem sabia o que era isso. E como missionária na terra. Tanto que depois de uns anos, eu fui ungida missionária, já há mais de 15, 20 anos. Viajei bastante, fiz bastante missão. E quando aquela irmã começou a falar, e eu chorava, mas era um choro gostoso, não era de tristeza, eu estava sentindo algo diferente. Só que eu não sabia quem era o espírito que estava falando comigo. Né? Na minha mente, que espírito é esse que sabe a minha vida toda e que eu estou sentindo algo diferente
E assim, aí aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, estava grávida do meu primogênito, hoje ele vai fazer 30 anos, hoje ele tem 29 anos, e começou minha caminhada, né, sem entender, mas era aquele primeiro amor, e eu sou da época, gente, que não podia raspar nem o sovaco. Então, para mim, assim, foi aquele primeiro amor, joguei toda a roupa fora. Olha o que é a religiosidade, gente, olha o que é a falta de conhecimento. Oséias fala, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Joguei todas as minhas roupas fora, então eu não tinha roupa de crente, que naquela época eu, né, denominava crente. E aí as irmãs começaram a me doar roupa. Gente, eu era da época, as irmãs usavam saiote. Tinha que usar saiote, tinha que usar uma roupa por baixo, tinha que usar não sei quanta coisa, não podia raspar as pernas. A perna era mais peluda que uma perna de homem. Mas era aquele primeiro amor, né? Aquela coisa. E eu achava esquisito, mas tudo bem, né? Fui batizada com o Espírito Santo. Não sei aí, mas o seu vídeo travou. Tá uma batalha, Senhor, em nome de Jesus, ativa anjos intercessores. Senhor, eu solicito agora anjos intercessores, anjos guardiões, anjos adoradores. Eu solicito agora em nome de Jesus. Rabassubdecandaraba seremandarábia. Anjos da área de tecnologia. Senhor, repreende todo impedimento em nome de Jesus. E permanecendo. Depois de um tempo, eu comecei a ficar... A pastora está me ouvindo? Porque o seu vídeo, para mim, tá parado. Tô ouvindo perfeitamente, tá? Pode Não sei se é a minha falar, nós estamos internet, te se é a sua. vendo. Eu abri outro Tá me telefone ouvindo, aqui pastora? para me poder ver, tá? Mas estou vendo perfeitamente. Estou vendo perfeitamente, está Agora todo voltou. mundo nos vendo, tá? Em nome de Jesus. Isso aí, toda a frequência. Toda a É que seu vídeo frequência está vai ser travando, mas tá cortada bom. Então, se nessa você está me ouvindo, frase. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E aí, depois de um tempo, aí eu fiquei na igreja, tudo, né? Era uma escassez terrível. Aí ganhei meu filho, não era casada, era mãe solteira, tinha 18 anos. E fiquei um tempo na igreja, e aí fui me levantando, fui recebendo dons. Mas não tinha sabedoria, não sabia pregar de jeito nenhum. E a primeira vez que eu recebi uma oportunidade, eu tremia mais do que vara verde. Aí, como eu não sabia falar, não sabia pregar, não sabia fazer nada, fui cantar um hino da harpa. E tremia, eu tremia tanto que eu falei, o microfone vai cair da minha mão. Falei, meu Deus, isso não é para mim, não. E aí, Deus usou uma irmã e a minha voz era de taquara rachada. Eu não tenho, não é que eu sou cantora, nada disso não, gente. Mas ninguém aguentava, não. E eu passei um processo na minha garganta, eu não conseguia engolir as coisas, eu me engasgava, eu sentia um bolo aqui, eu não conseguia comer, fiquei alguns dias sem comer e eu não entendia. Aí uma irmã falou assim para mim, irmã, Deus está purificando as suas cordas vocais, você está passando um processo. Aí no meu entendimento eu falei, eu vou fazer 3 dias de consagração, se for obra de feitiçaria vai ter que sair. Aí fiz esse propósito de 3 dias de jejum e aquilo sumiu. E aí eu fui cantar, notei o tom da minha voz diferente. Eu falei, não é eu que estou cantando não, gente. Então era da época da fita cassete. Peguei uma fita cassete, coloquei no gravador, gravei para poder ouvir minha voz. Eu falei, não é eu que estou cantando. A minha voz mudou. E aí eu comecei a cantar nas igrejas, até que uma irmã falou assim, Deus manda... E eu não gostava de ler Bíblia, não gostava de ler nada. Primeiro que eu não entendia. Eu lia a Bíblia, não entendia nada com nada, e principalmente que eu fui escolher um livro logo da genealogia. Fulano gerou Ciclano, que Ciclano gerou Beltrano, que Beltrano... Eu falei, gente, o que é isso? E aí não quis saber de ler Bíblia. E aí uma irmã falou assim, Deus manda dizer para você comer Bíblia, comer palavra, porque Deus vai te usar na palavra. Dentro de mim, eu não falei nada, né? Mas dentro de mim eu falei, essa irmã, a profecia foi errada, não é para mim. Porque eu não me vejo lendo Bíblia, eu não consigo entender nada. E eu não me vejo pregando, nem sei pregar.
E aí Deus usava a minha irmã também, Simone, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, né? Na nossa igreja tinha vigília, tudo, e teve uma vigília que eu não fui, gente, para quê? Porque o meu bebê era recém-nascido, então eu ficava a noite toda acordada, até 6 horas na vigília, chegava às 7 horas da manhã, todo mundo ia dormir, eu ficava acordada porque a criança estava acordada. Então nesse dia eu não fui, a minha irmã foi. Gente, foi a pior experiência da minha vida. De repente, eu comecei a sentir uns calafrios, e a minha irmã tinha um guarda-roupa grande e ele tinha um espelho no meio. E veio um cheiro na época, não sei se alguém lembra do almíscar, eu acho que nem existe hoje. E veio um cheiro de almíscar muito forte, então eu já tinha aquela sensibilidade no olfato, visão, audição. E eu sentia aquele cheiro como colocasse aquele perfume, aquele pote no meu nariz. E eu falei, gente, tem alguém aqui. Tem alguém aqui? Aí eu me cobri do pé à cabeça, minha irmã estava na vigília, eu falei, meu Deus, eu devia ter ido. Aí eu comecei a cantar um louvor, cantar, e eu lembro, hoje eu não sou fã de corinho, né? Mas na época eles cantavam uns corinhos que falava assim, mas o homem de branco passou por aqui, e eu comecei a cantar esse corinho, gente, aquela voz falou assim, não, 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 o homem de preto passou por aqui. Eu descobri a cabeça, eu vi o sapato preto, era um terno preto, eu não quis nem levantar a cabeça para ver quem era. Estava na beira da minha cama. Eu me arrepiei, me veio um medo. Eu falei, e agora, meu Deus, que eu não sei nem como orar. E eu não sabia repreender. E eu falei, Senhor, Deus, eu não sei orar, me socorre. Eu não estava dormindo, eu estava acordada. E as minhas pernas travou, porque eu não tinha nem como levantar da cama para correr. Eu falei, se eu correr, esse homem vai me pegar. E quando eu olhei aí eu descobri a cabeça, eu olhei para o espelho do guarda-roupa, tinha uma loira, uma mulher loira, um corpo muito bonito, um cabelo muito bonito, ela estava de costa, ela estava se olhando no espelho, e ela jogou o cabelo assim, e eu olhando, ai, mano, me cobri do pé à cabeça. Aí eu comecei, Deus, eu não sei orar, Deus, mas me socorre, eu não sabia nem falar, o sangue de Jesus tem poder. Me socorre, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os irmãos falam em nome de Jesus, então eu falo em nome de Jesus. E acho que quando a minha irmã chegou, eu contei, aí comecei a ter essa experiência, aí nós perguntamos para o irmão falou, isso chama visão da noite. Ela tem umas visão profunda. E passou um tempo, fui me firmando, mas não tinha sabedoria, a minha vida era escassa, e eu falava assim, meu Deus, servir a Deus é ser tão pobre, pobre, pobre desse jeito? Tudo que eu tinha era ganhado, que as irmãs me davam, era roupa assim, que eu tinha 20 anos, a pessoa me dava 60 anos. E aí eu comecei a ficar confusa, fui fazer teologia, e aí, quando eu mudei, que eu vim para essa cidade que eu estou aqui, aí que piorou. Aí eu fui visitando umas igrejas, não me adaptava. O pastor falava que tinha que usar a saia, tinha que ser na canela. Aí lá vai eu arrumar um monte de saia na canela. Aí visitando igrejas, não sabia que igreja ficava, não tinha aquele discernimento. Fui para uma outra visitar com uma irmã. As irmãs não podiam usar o cabelo solto, tinha que ser coque, porque cabelo solto era as pombagira. Aí eu falei, como assim? Naquela época, olha o nível de religiosidade. Aí eu parecia uma velha, que eu só usava coque. Na outra, a saia não podia ser na canela, tinha que ser 4 dedos abaixo do joelho. Então começou a vir aquela confusão na minha mente. Eu não orava, eu não buscava discernimento. Eu falava, meu Deus do céu, tá muito confuso isso. E comecei, aí fui num culto, o irmão olhou para mim e falou, irmão, eu vejo um espírito de confusão na sua mente. Pastor, eu não estou te ouvindo. Você falou alguma coisa? Não estou ouvindo sua voz. Pode continuar, pastora. Eu tô orando aqui, tá bom? Vai ouvir minha voz mesmo, não. Enfim, aí fiquei tal, até que eu comecei a orar, e num culto eu recebi um dom de discernimento. O irmão estava pregando,
pregando algo e ele tinha um anelzão de teólogo e não sei o quê, e de repente veio descendo um rolo, algo assim diferente, e eu fui discernindo que aquele não era o Espírito de Deus. Depois eu fui saber que o homem tinha várias namoradas, cantava todas as irmãs, e aquela coisa, né? Fui entendendo as coisas aos poucos, e aí Deus foi me levantando, conheci uma pessoa, tive um relacionamento abusivo, e aí fui me distanciando de Deus. Essa pessoa também era desviada, e foi indo, até que quando eu consegui me libertar, muita oração, me libertar dessa pessoa, eu decidi viver para Deus. Eu falei, olha, eu não quero saber de homem, eu peguei trauma de homem, eu falei, eu não quero saber de homem. E eu já tinha 2 filhos do mesmo pai, só que esse relacionamento não era do pai dos meus filhos. E aí eu fiquei firme com Deus e resolvi ter uma vida só com Deus. E aí as irmãs falavam assim, irmã, você não sente vontade de casar? Não. Deus me livre. Ainda mais que eu fico vendo o casamento de vocês aqui na igreja. Era a irmã que comentava que o marido era diácono, batia na irmã, ia tomar ceia. Teve uma ceia que a irmã, acho que estava tão... A irmã se levantou e falou para o pastor, não vou tomar ceia, porque antes de vir tomar ceia eu levei um tapa na cara, ele me bateu, e o irmão era aquele irmão de pregação, e eu ficava analisando aquilo, eu falei, Deus me livre eu casar com um crente. Então eu decidi ficar só. Eu fiquei 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, sem ter contato com nada, nada, nada. Foi aí que eu me levantei, fui ungida missionária, aí comecei a ter trabalhos na igreja, as igrejas lotavam, a unção, né, que não era eu, era o Senhor, e aí eu buscava, orava, subia monte, as igrejas lotavam, e aí as mulheres dos pastores começaram a ter ciúme, porque eu era mãe solteira, e os pastores nunca me faltou com respeito, nem eu, e o meu foco era Deus, eu não queria saber de homem, não. E as irmãs começavam, acho que, a ficar incomodadas, irmã, você não sente de orar para casar? Eu falei, não, irmã, não sinto, eu não quero casar. Casar para viver que nem vocês aqui da igreja, que eu vejo vocês contando, eu não quero casar. E eu já falei com Deus. Quando eu resolver casar, eu não quero casar com crente. Como assim, irmã? Eu falei, não, pode ser até um bandido. O dia que ele se converter, ele vai se converter de verdade. Agora, casar com crente, né? Esse era meu pensamento. Eu tinha uns 23, 24 anos. Eu falava, não, mas eu fico vendo vocês aí, vocês são da igreja, é um casamento, vocês reclamam, a irmã que apanha, e o irmão que prega concerto em cima do púlpito. Eu não quero isso para mim, não. Elas, não, irmã, não é assim. Não, eu estou ótimo. Aí começava a vir aquelas profecias, aquelas profetadas. Irmã, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está enviando um varão. Um dia eu estava dirigindo uma campanha, a igreja lotada, a irmã falou isso, a minha cara queimou. Aí eu falei, sinto muito. Eu não era muito convertida assim, né? Aquele temperamento sanguíneo. Peguei o microfone e falei, minha amada, eu não duvido que Deus te use, mas essa profecia não é para mim, porque eu não estou orando atrás de varão nenhum. Não quero varão, nem varal, nem nada. Eu fiquei tão nervosa, porque a irmã, tipo, me envergonhou. A minha cara queimou. Tipo, o pessoal, olha, a mulher tá desesperada pedindo um homem. Eu falei, irmã, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sou feliz. Eu não preciso casar para ser feliz. Eu sou resolvida. E eu não quero casar. Eu quero viver para Jesus. E aí ficou os irmãos assim me olhando, pastor. Mas eu tive que falar, porque eu não estava orando para casar. E aí começou as mulheres dos pastores ter ciúme, começou umas coisas. Aí eu comecei a me entristecer. E aí um pastor conversou comigo, irmã, então, porque quando estava chovendo, a igreja era longe, eu tinha 2 crianças pequenas, ele me levava em casa, aí eu estava sem trabalhar, ele me deu uma igreja com só as cadeiras e o salão e a chave. Aí eu ia lá, a minha mãe era da Universal, mas a minha mãe ia porque ficava com dó para me ajudar, e a vizinha minha, que era da igreja, de uma igreja, no dia que não tinha culto, ela ia também. Então, ia meus filhos, filho dela, a menina dela maior ensinava as crianças a cantar, a minha mãe tinha uma palavra e eu pregava para eles. E começava a orar, a gerar. Daqui a pouco a igreja foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E aí a mulher do pastor começou também a ter ciúme de mim com o pastor. E aí eu peguei,
Falei, ó, você quer saber de uma coisa? Eu não preciso passar por isso. Eu não estou aqui para pegar marido de ninguém. O meu foco é Deus. A senhora está me confundindo com uma leviana e eu estou saindo da igreja. Saí. Eu falei, eu quero ir para uma igreja enorme, que ninguém sabe quem é quem. Eu quero sentar lá no fundo, ouvir a palavra e vir embora para minha casa. Todas as campanhas que os pastores me davam na Assembleia, tem gente que critica a campanha. Gente, não critica não. Para cada um, Deus vai dar algo, tá bom? E se funciona para a pessoa, não funciona para você, você não crê, você acha que... Eu já ouvi um apóstolo falar que campanha é coisa de pessoas com mentalidade caída. Discordo plenamente. E aí eu comecei a ver os comentários, mas Naamã mergulhou 7 vezes. Foi uma campanha. Josué deu volta 7 vezes. Foi um ato profético. Mas assim, tem pessoas que gostam de trabalhar com campanha, e então, gente, o povo que se diz, o povo da tribo, o povo de Deus, é o povo que mais critica o povo de Deus. Ai, mano, porque campanha, isso não é de Deus. Tem um pastor que está ensinando, não sei se é pastor, eu não sei o que é que ele é. Meu filho mandou um vídeo aqui, e é muita gente que segue esse homem. Ai, concordo, o homem ensina tudo errado. E vai lá na Bíblia, olha, não tá na Bíblia negócio de campanha, não tá na Bíblia dízimo, não tá... E um monte de gente, concorda, uma pessoa para falar a verdade. Gente, cuidado, põe a cara no pó, tenha um relacionamento com Deus, não saia seguindo qualquer pessoa. Pedro já dizia que ia se levantar falsos mestres, Paulo já alertava, Alabadaravassere Mandarábia já alertava a igreja. Aí a gente sai seguindo tudo quanto é tipo de gente, não tem uma intimidade com Deus. Ai, é isso mesmo, tá certo. Gente, tenha intimidade com Deus, porque o Espírito Santo é que nos revela, é ele que vai nos convencer do que é certo, do que é errado. Então tem vários falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, pregando, ensinando coisas que, pelo amor de Deus, mais errado é quem segue e não põe a cara no pó, porque o povo tem preguiça de ter intimidade com Deus. Se a igreja da pessoa trabalha com campanha, eu não tenho que meter meu bedelho lá. Se eu não concordo, eu tenho que orar, cuidar da minha vida e pregar o evangelho, certo? Então, o que acontece? Eu fazia as campanhas lá que o pastor pedia, as igrejas lotavam, era uma benção, onde eu ia atraía multidões, eu acredito que já era capa de evangelista, mas na Assembleia não tinha isso, e eu também não tinha entendimento de 5 ministérios. E quando foi a segunda mulher de outro pastor que começou a ter crises de ciúme, eu resolvi sair. Terminei a campanha já com essa na mente. Eu falei, eu vou até o fim. Quando terminar esta campanha, estou saindo da igreja. E aí, falei com o pastor, estou saindo. Não se preocupe que eu não vou desviar. Eu só vou procurar uma igreja, eu não quero mais dirigir campanha, eu não quero dirigir nada, eu estou cansada, eu sou mãe solteira, eu estou cansada de ser julgada, as mulheres acham que eu estou atrás de homem, eu tenho um relacionamento com Deus, o Senhor não sabe o trauma que eu tenho de homem, eu não quero saber de homem na minha vida. Deus vai ter que trabalhar isso na minha vida. E então, estou cansada, o Senhor entendeu? Fui para minha casa, e eu falei, Senhor, eu não quero desviar, eu quero ir para uma igreja enorme, que ninguém conhece ninguém, nem o pastor tem acesso, só para me ouvir a palavra. Na mesma semana, esse pastor foi com a esposa dele, conversou comigo, fez a mulher dele pedir perdão, a mulher dele começou a chorar, eu fiquei constrangida, eu falei, irmã, não chora, não precisa me pedir perdão, não. Ele volta, irmã, volta para a igreja. Eu falei, mas eu não vou voltar mais. Eu era muito, a minha palavra era assim, sim, sim, não, não. Hoje, às vezes eu falo que não vou fazer algo e Deus fala, você vai fazer. Mas antes eu era muito dura comigo mesmo. Se eu falasse assim, não quero, não quero. Eu não ouvi a voz de Deus. E o pastor, a mulher do pastor chorou, me pediu perdão. Eu falei assim, eu perdoo, irmã, só que eu não vou voltar mais para a igreja. O pastor chorou, aquilo quebrou meu coração, irmão. O pastor nunca me faltou com respeito. E o pastor chorou. E mesmo assim, o meu coração estava muito duro. Eu falei, pastor, eu não vou voltar para a igreja. E aí, fiquei em casa. E, gente,
Não funciona esse negócio de falar, não, irmã, vou servir a Deus em casa. Não funciona. Você pode ter um relacionamento com Deus, sim, um período que você está procurando um ministério, ora, tem intimidade, vai buscando um direcionamento, mas não existe pessoa que fala, eu não vou... tudo bem, o sistema religioso hoje está podre, mas é você, com sua intimidade com Deus, fazer o seu papel no reino, fazer a diferença. O que aconteceu? Uma amiga minha separou do marido, tinha saído da igreja e veio passar uns dias na minha casa. E nisso, teve um dia que a gente conversando, vamos comprar um vinho, vamos comprar um vinho. Aí tomei um vinho, eu comecei a fumar com 14 anos, fumei muitos anos. Quando fui liberta na igreja, não fumava mais. Nisso do vinho, lá vamos para experimentar um cigarro. E daí, irmã, tomei um vinho que me bebedei. Eu nem lembro o que foi que eu fiz, foi muita coisa. E aí me desandei, foi uma coisa terrível. Como diz, um abismo puxa o outro, né? A casa uma vez limpa, que saiu aquele espírito, ele volta e com ele mais 7. Isso é nítido. Tudo que eu nunca imaginei fazer, eu fiz na minha vida. Entrei para a prostituição, depois voltei para o candomblé. Isso não foi assim em cima, um dia após o outro. Não, foi no cotidiano, vinha amigas, conhecidas, vamos ali, vamos lá, vamos acolá. Então eu ia, e a minha vida foi virando uma bagaceira, mas eu estava bem, eu estava feliz, estava sentindo assim uma liberdade. Cheguei a perder a guarda dos meus 3 filhos e voltei para o candomblé, fiquei um tempo na nação Queto, fui para a nação Angola, fiquei um tempo e não me habituei muito, voltei para a nação Queto. E fazia muito trabalho, pulava muro de cemitério, não tinha medo. E hoje, na presença de Deus, é que eu não tenho medo mesmo, entendeu? Porque tem muitos crentes frouxos. Vamos ali orar na casa da irmã. Eu não vou não, irmã. Tem um demônio ali terrível. É uns crentes frouxos, uns crentes, né? É crente. Gente, discípulo de Yeshua HaMashiach é valente. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de valentia. Rabassub de comandarabastéria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, resumindo a minha história, voltei para o candomblé e daí fui fazendo os trabalhos, fui fazendo muita coisa, muita coisa, muita coisa. Depois tive envolvimento com droga, é o que eu digo, um abismo vai puxando o outro. Fiquei uns 3 anos usando cocaína. Era assim, começou num final de semana num pagode. Aí todo final de semana ia com as amigas, a gente tinha que usar droga, bebia que nem Bob Esponja. Eu queria ver um homem me derrubar na bebida. E a droga, ela vai cortando também o efeito do álcool. Aí era todo final de semana. Não, era uma vez por mês. Uma vez por mês a gente ia num pagode, a gente trabalhava e a gente ia num pagode. Então, daqui a pouco era todo final de semana. Daqui a pouco já era de segunda a segunda. Chegou um tempo que essa parte aqui do meu nariz abriu, ficou aquele buraco, aquela ferida. E eu passando pomada e não fechava, porque eu não parava de cheirar, né? Todos os cabelos do nariz caiu tudo. E abriu aquela ferida, eu tinha uma vergonha, né? Porque não dava tempo de sarar, né? Foi cortando, de tanto ficar limpando, escorrendo. Gente, uma escravidão terrível, mas para mim estava bom. Peguei um ódio de crente tão grande que quando eu andava na rua, que eu via uma igreja, eu atravessava para o outro lado. E eu olhava para o céu, já tinha sido batizada, tudo, desviei, né? E falava assim, Deus, nunca permita um crente ir na minha casa. Não permita. Não quero que vá nenhum crente na minha casa. Os crentes começaram a meter o pau em mim antes de eu fazer as coisas. Eu estava só quieta na minha casa, aí um pastor me procurou, minha filha, fulano falou que você está usando droga. Eu nunca experimentei droga nessa época. Eu falei, eu usando droga? Que você está namorando traficante, que você virou prostituta. Aí eu olhei para o pastor e falei, quem falou isso? Eu ainda não tinha feito nada disso.
Eu tive uma raiva tão grande que eu fui parar lá no culto. A sorte da irmã, que a irmã não estava no culto. Aí o pastor fazia assim, minha filha, não faça isso. Eu falei assim, não, ela vai tomar uma surra de comer sabão, depois vai tomar outra para saber que sabão é para lavar roupa, não é para comer. Eu era perturbadíssima, irmã. Barraqueira, né? E também já tinha as entidades, né, que né, já carregava... né, o povo de Inhansã é um povo barraqueiro, do balacobaco, né? Inhansã e Ogum é muito brigão, então eu já tinha essa questão, né? E o pastor, não faça isso, meu. Eu falei, vou fazer, porque eu não estou fazendo nada disso. Vocês que se diz crente, cadê que vocês estão orando por mim? Vocês não dizem que tem amor? Cadê o amor de vocês? Por que vocês não estão pagando preço, estão levantando calúnia? Eu não uso droga, eu não estou namorando traficante, eu não estou me prostituindo e eu não estou vendo ninguém pagar o preço por mim, como um dia eu paguei, mesmo sem sabedoria, paguei, ganhei muita alma para Jesus e hoje eu estou nessa situação, não quero saber de crente e eu não estou vendo vocês orar por mim. Bati boca com o pastor e eu falei assim, gente, agora eu sei que vocês pregam o que vocês não vivem. Cadê o amor? Pois eu vou mostrar, vou dar uma surra nessa mulher, e foi aquela coisa, tal, tal, tal. E aí, voltei, aí fui pro candomblé e tal, né? E as irmãs, aí chegou umas irmãs a falar umas coisas, e lá no candomblé tem muito homossexual, que todos, a maioria que estava lá, tinha sido obreiro, saíram da igreja, estava no candomblé, porque lá era recebido, era bem aceito. As igrejas não sabem lidar com pessoas assim. Eu creio que Deus permitiu eu voltar para o Egito, conhecer coisas que eu não havia conhecido, para hoje saber tratar um homossexual, um travesti, uma garota de programa, como eu tenho filhas na fé, missionárias, mulheres de Deus que eu ganhei para Jesus. Tive que passar por todos esses caminhos para hoje o chamado que o Senhor tem na minha vida é de buscar, de ir lá aonde ninguém quer ir. Muitos querem palco, muitos querem microfone, muitos querem multidões. Mas ninguém quer ir pregar em becos e valados, aonde Jesus ia, lugares que Jesus ia. Jesus era muito perseguido pelos fariseus, por muita gente. Vai comer na casa de pecador. Se é profeta, será que ele não sabe quem é aquela mulher? Uma prostituta, está conversando com ela? E é dessa forma hoje. Mas Jesus ia em becos e valados que ninguém ia. Então foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não estou preocupada em pregar para multidões, em ter likes, eu quase nem apareço em redes sociais. O que eu faço no oculto, o Senhor nos honra em público. Eu gosto de fazer trabalho na cadeia, no presídio, principalmente na Fundação Casa. Trabalhar com esses meninos com cura interior é uma mão na roda. Tenho filhos na fé que eu ganhei lá dentro da Fundação Casa. Hoje é pregador da palavra, tem família, a gente tem contato. E muitas pessoas da igreja falavam para mim assim, irmã, isso é perca de tempo. Esses meninos estão presos lá porque são delinquentes. Tem que pagar o preço, rouba, mata. E era da igreja. E eu era cabeleireira, porque teve um tempo que o Senhor pediu o meu salão como Isaac. Pense, irmã, que o meu salão era a minha vida. E Deus me pede como um Isaac para trabalhar na obra. Foi uma briga. E foi até que sumiu todos os clientes. Teve um mês que entrava uma mosca. E para pagar o aluguel, porque o local era caro, era um lugar bem destacado, a qual eu consegui em oração, em propósito, subir no monte, eu consegui aquele lugar. E era muito caro, né, o ponto. Eu entrei lá sem R$1, porque é assim que Deus faz. E ganhava meu dinheiro, trabalhava tudo, e chegou um tempo que o Senhor pediu como Isaac. E eu estava pintando o cabelo de uma irmã. Quando essa irmã começou a falar isso, irmã, quase que eu peguei o pincel e eu ia pintar a cara dela todinha.
Eu ainda não era liberta, gente. Eu não conhecia Ministério de Libertação e Cura Interior. Lembrando disso, tá? E aí eu, pintando o cabelo dela, eu falei, a senhora tem filho? Ela falou assim, não. E ela já era uma senhora. Eu falei, ah, tá explicado. Porque se a senhora tivesse um filho, a senhora não ia falar assim do filho dos outros. Porque a gente não taca pedra no teto de vidro. Quem tem teto de vidro, né? Não taca pedra. Tanto que eu tive um filho que foi preso na Fundação Casa. Eu fazendo obra lá. Aí já foi diferente. Era como se o senhor estivesse falando, você vai sentir o que as mães sentem. Eu era missionária. Entrar como missionária era uma beleza. Eu era responsável, eu que assinei todos os papéis para fazer trabalho lá. Essa foi foi em Itaquaquecetuba. Tinha o pastor, mas a responsável era eu. E aí, nessa época, meu filho trabalhava, tudo, meu segundo filho começou a se envolver, foi a época do pancadão, do funk, e esse menino estava com uma moto e sumia, tal. E é outra história que vai demorar. O Senhor me mostrou tudo, comecei a orar pela vida dele. Eu tive visão aberta, vi as viaturas na rua, vi do jeito que eu vi. Foi assim foi. E doeu. Irmã, é uma dor que quem tem seus filhos na cadeia ou na Fundação Casa, se apegue com Deus. Deus, ele tem poder de mudar todo um trajeto. Não deixe de orar pelo seu filho. Não desista. O meu filho hoje, ele me dá só orgulho. Doeu. É uma dor que dói. Mas ali eu comecei a passar experiência com as mães. Lá dentro eu orava pelos filhos, orava pelas mães, fazia em outros lugares. O meu filho não ficou preso na mesma fundação que eu já tinha trabalho lá. Mas quando eu ia na visita, eu aproveitava, orava, profetizava e orava nos meninos, né? Teve uma vez que teve uma rebelião onde meu filho estava e a irmã do menino que estava na mesma cela que ele me ligou 10 horas da manhã. A cadeia estourou, os meninos teve uma rebelião, fugiu muitos meninos e o choque entrou. Irmã, acho que eu levantei que eu nem escovei os dentes. E eu estudei tanto o Estatuto do ECA, que eu estava quase virando advogada já. Então, muitas coisas que não pode fazer é feito lá dentro. Mas eu lembro que eu estava num monte e Deus usou um irmão e eu chorando porque eu queria que meu filho fosse solto. E ele falou assim, se eu orar agora, o seu filho é solto amanhã. Só que na outra semana você vai chorar num caixão. Enquanto ele está lá, Deus está guardando ele. Deixa Deus trabalhar porque a sepultura está aberta. Nesse período, irmã, a maioria dos amigos dele que roubavam, toda semana morria um, dois. Toda semana. E todos eu evangelizei. Eu tive um sonho, eu tinha um aquário na minha casa bem grande, tinha meus peixes. E nesse sonho, o meu aquário tinha 2 peixes enormes no sonho e vários peixinhos pequenos. Os 2 grandes estavam mortos. E os pequenos estavam morrendo. Abria a boquinha assim. E eu falava assim, morreu, meus peixes estão morrendo. E uma voz falava assim, joga pão. Pão é a palavra, é alimento. No sonho. Aí eu pegava farelos de pão, jogava, os que estavam morrendo, começava a comer e sobrevivia. Eu estou até me arrepiando aqui. Mas 2 dos grandes tinham morrido. E eu acordei. Eu falei, Senhor, eu não entendi. E o meu salão, quando eu passava, esses meninos ficavam numa esquina e a fumaça da maconha cobria, né? E eu passava lá, pedia licença, passava, ia para o meu salão, o senhor falou, você vai passar lá e você vai abrir a sua boca. E aí eu fui, evangelizei esses meninos, falei, ó, licença, falei, ô, beleza, né? Chegava lá, beleza, licença aí, eu não sei se vocês acreditam ou não, eu vim falar algo da parte de Deus, e eles sempre chamam a gente de senhora. Todos que passam pelo sistema penitenciário chamam a gente de senhora, mesmo sendo jovem ou não. Ô senhora, não pode... Aí jogou a maconha fora, né? E aí eu comecei a falar de Deus, eles conheciam meu filho, porque eu tive que fazer o maior corre. Deus usou esse irmão e falou assim, não põe a sua mão, porque a sepultura está aberta e Deus está aguardando ele. E nem um fio do cabelo dele vai ser tocado naquele lugar. Antes dele
para a fundação, ele ficou 5 dias, eles ficam de 5 a 7 dias numa cadeia que eles falam que separa os adultos, né, dos menores. Mentira, fica tudo junto e é aquela coisa, né? E aí, depois meu filho foi transferido para o Brás, ficou um tempo lá, até ir para a internação. Então, foi vários lugares que eu ia, aonde ele ia, eu ia fazer a visita, eu fazia a obra, e tinha um lugar fixo que eu fazia toda segunda-feira. E aí Deus usou esse irmão, mas a mãe é terrível, né? Eu contratei uma advogada, vendi a moto dele, fiz minha mãe tirar um empréstimo no banco para pagar a advogada, né? A pessoa falou, olha, essa advogada tira qualquer pessoa. Fulano foi cheio de BO, foi assim, coisar tudo, e ela tirou, aí contratei ela, realmente o serviço dela era caro, eu vendi a moto dele, os capacetes dele era de marca, era caro, estava com cada menino, saía atrás. Um desses meninos que participou do roubo, que chamou ele, eram 4 meninos. Só o meu filho foi preso, o meu filho não entregou ninguém. Um desses meninos já era procurado porque tinha atirado num policial. E quando eu fui visitar meu filho, ele falou, mãe, eu não posso entregar meu parceiro. Querendo ou não, ele também me ajudou numas correrias aí. Aí eu fui e procurei esses meninos, e eu falei, eu preciso dos capacetes para vender, porque eu preciso pagar advogado. E esse menino estava devendo meu filho. Aí chamei ele tinha 16 anos, esse menino, mas ele tocava o terror. Mas eu chamei ele, eu falei, então, colega, como é que vai ficar? Você está devendo meu filho está lá guardado, não te entregou, eu preciso pagar advogada, eu estou quase entrando em depressão, o meu salão, você conhece, sabe onde está fechado, não tenho condições de trabalhar, porque eu não estou conseguindo lidar com toda essa situação. Cada vez que eu vou lá e vejo meu filho com a cabeça rapada, aqueles meninos tudo com aqueles uniformes, aí ele, não senhora, eu vou dar o dinheiro e tal, e aí eu comecei a evangelizar ele. Evangelizei ele, eu falei, eu faço trabalho numa favela também, assim, 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 enfim, não vou falar nomes aqui, tribunal de crime, essas coisas que eu já entrei, já fui orar tal, não vou falar, mas foi tremendo. Foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar para multidões e para se aparecer. E esse menino ficou várias horas me ouvindo. Eu falei assim, eu quero te convidar para ir lá. Ele falou, eu vou. E eu falei, eu vou dizer uma coisa, saia dessa vida. O diabo está preparando algo para você, mas Deus tem algo maior. Dê ouvido. Pastora, com 15 dias, eu abri o Face do meu filho, estava lá bem grande, luto. E toda a molecada, esse velório lotou. E quando eu vi, eu chorei, porque ele era tão novinho. E se meu filho tivesse sido solto, meu filho tinha morrido com ele. Porque ele estava num baile funk, com uma moto roubada, e os caras que foi lá buscar a moto atirou para o chão, do chão, foi uma rajada de bala do chão. O menino que estava na garupa não tinha nada a ver, só pediu para dar uma volta. Morreu o menino da garupa, e eu entendi que ia ser meu filho. E aí meu filho, quando ficou sabendo, chorou copiosamente. Eu falei, filho, eu evangelizei. E esse é o caminho. Ou é prisão ou é morte. E ele, mãe, eu tô tão arrependido. E chorava ele, chorava eu. Cada vez que eu trazia as cartas dele para ler para minha mãe. Então eu digo assim, com o coração cheio de amor para cada mãe que possa estar ouvindo depois. Não desista do seu filho. Ore pelo seu filho. Seja uma intercessora. Porque ainda tem solução. Talvez você tenha falado, eu já cansei. Isso aí não tem jeito. Eu já larguei de mão. Eu já lavei minhas mãos. Não faça isso. Não faça isso porque ele é um escolhido. Ela é uma escolhida. E eu não abandonei meu filho, eu não faltei uma visita, porque tudo isso contava no relatório dos de menor. E fui ganhando meninos para Jesus, Alguns saíram, voltaram a roubar, ficou de maior, aí foi para a cadeia, eles me comunicavam. Então, assim, teve uma época que era muito... Os cadeeiros, eles pegavam meu número, no meu telefone só tinha telefone de cadeiro. Eu orava nas cadeias, orava, profetizava. Tinha gente da facção, mandava um bolo de carta para mim. Eu subia para o monte, apresentava aquelas cartas. E aí mandava recado, olha, não conheço o nome de fulano, de ciclano, mas Deus mandou falar assim, 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 e a liberdade vai cantar. Você, fulano,
fez um voto. Deus manda dizer, você fez algo com ele. E Deus falou, negócio fechado. A liberdade vai cantar. Mas se você não cumprir com o teu voto, você já sabe o que vai acontecer. Com menos de um mês, saiu mais de 30 presos. Eles oravam muito na cela. Aí era cadeia mesmo, não era Fundação Casa. E muitos pediam restauração da família, porque a maioria das mulheres abandonava. E eu orava, Deus usava, saíram. Então foi para isso que Deus me chamou, gente. O meu testemunho, ele é extenso, extenso, extenso. Se eu for contar cada parte, a gente vai ficar uma semana falando, tá bom? Então, depois, saindo na época que eu estava no candomblé ainda, usando droga, tive dois começos de overdose. E numa dessas overdoses, eu vi a morte. E aí eu lembrei de todas as promessas que Deus fez na minha vida. E ali vendo a morte, eu lembro que saiu lágrima dos meus olhos, a minha língua, eu sentia ela grossa, ela estava para fora, babando, o coração acelerado, tudo já estava rodando. Mas eu ainda falei assim, Deus, o Senhor fez uma promessa na minha vida. Eu não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Eu não mereço. Por tudo que eu fiz, já conhecendo a tua palavra. Eu nasci num berço de feitiçaria, mas depois que eu me converti, que eu saí, eu voltei, fiz muitas coisas, e eu não sei se eu tenho perdão. E o Senhor me deu a oportunidade. Foi difícil. Hoje, a gente trabalha com pessoas drogadas, muita família não tem paciência. Então, tudo que Deus permitiu foi para mim entender, passar na pele para poder saber como tratar, como trabalhar. E aí eu engravidei, né, desse meu marido que eu estou agora, e no começo da gravidez eu comecei a ter uma depressão e comecei a sentir saudade. Saudade do pai. E eu falava assim, será que Deus vai me aceitar? Será que um dia eu vou voltar a falar em línguas de novo? Porque tudo que eu fiz, eu não me sentia digna. Eu falava, eu não sou digna. Era o filho pródigo. Gente, o filho pródigo, ele sai, mas uma hora ele volta. É diferente da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela se perdeu. O pastor vai atrás. O filho pródigo, o pai não vai, ninguém vai atrás. O filho pródigo volta, ele sabe o caminho. Eu quero dizer para quem está ouvindo, talvez você está orando por alguém que desviou-se, saiu do caminho. Ou talvez você está nessa situação. Ei, na hora certa você vai voltar. E não fica esperando o pastor ir atrás e nem reclame. Mas o pastor nunca veio atrás de mim. A irmã do ciclo de oração não vai atrás. Do filho pródigo ninguém vai atrás. O Senhor está falando com alguém. Este filho pródigo vai voltar. Ramanto que derebe achai. Porque quem vai ter um encontro com ele é o próprio Deus. Agora, a ovelha perdida que se desvirtua, o pastor vai atrás, sim. Mas o filho pródigo, Deus está falando, o filho vai voltar. E ele sabe o caminho. Então, eu fui sozinha com as minhas pernas. Não foi ninguém na minha casa me fazer um convite. Vamos na igreja hoje? Não, eu tomei um banho e falei, eu vou na igreja. Eu sei o caminho. E lá eu me reconciliei. Depois de 5 meses que eu não usava mais droga, eu tive uma recaída. Essa é uma parte que a gente também tem que saber trabalhar. A recaída, ela é pior do que a... E eu tive várias recaídas. E aí eu me sentia vergonha, porque eu já tinha voltado para a igreja. E aí eu não queria ir para a igreja. E aquela voz falava, vai. Porque, gente, o olhar do ser humano é fulminador. Mas o olhar do pai é assim, filha, vem, eu vou te tratar. Você vai conseguir. Agora, o olhar do ser humano é, nossa, isso é safadeza. Gente, olha lá, vai para a igreja e no outro dia tá fazendo... Tem que entender. Eu não entendia, libertação não é campanha de 7 dias, não, gente. O meu pai era alcoólatra. Então, tinha algo na genética, na minha vida. Eu era um projeto falido. Eu
vim de uma família que teve pessoas presas, tinha bandidos, tios presos, tinha feitiçaria, que é o que mais pesa, abortos, tudo isso pesa na nossa genética. É uma prisão. Então, entenda o que é cura interior e libertação. Vá procurar uma igreja que trabalha, porque nem toda igreja trabalha com isso. E quando eu fui passar por esse processo, eu tive que me desvincular. Eu falei, mas eu já aceitei Jesus, Então eu tive que quebrar pactos que eu fiz com entidades. Não, mas eu aceitei Jesus, o pacto está quebrado. Tava nada, por isso que eu não rompia. Eu subia monte, Deus me usava hoje para uma pessoa, amanhã ela recebia a benção. A minha vida era uma miséria. Deus quebrou tudo isso, que eu não fui para o Ministério de Libertação. Graças a Deus hoje eu sou próspera. Hoje eu entendo de tempos e estações, eu caminho em tempos e estações já há anos. Eu me movo mais pelo calendário de Deus do que pelo calendário gregoriano. E eu comecei a estudar hebraico há alguns anos. Então, comecei a ter mente hebraica. Quando você começa a ter uma mente hebraica, você rompe. Religiosidade é um demônio. Paulo foi liberto da religiosidade. Paulo conhecia tudo da lei da Torá, mas ele perseguia, ele matava, ele prendia os cristãos por causa da religiosidade. Então você, crente religioso, que uma hora vai ver essa live e vai digitar alguma coisa sem sentido, não digite não, vá orar. Religiosidade é um demônio. Ore e fale, Senhor, eu quero olhar com os olhos do Senhor. Como é que o Senhor olha para essa situação? Você tem dúvida se isso está certo ou errado? Ore, põe a cara no pó. Não toca nos servos do Senhor. Então, essa foi a minha trajetória. É muita coisa para contar, mas senão a gente vai ficar até a madrugada. E quando eu fui para o Ministério Ágape, da doutora Neuza Tioca, Deus já recolheu, eu fui fazer um seminário, depois fui fazer vários cursos, depois fiz curso com o Maurício Marques, que é o escritor do Tempos e Estações. Foi quando eu comecei, eu já estava estudando hebraico, e eu comecei a estudar tempos e estações e caminhar no tempo de Deus, cumprir princípio, a minha vida alavancou. Hoje eu sou massoterapeuta, sou psicanalista, tenho uma escola profética, tá bom? Dou curso, formação de intercessores, libertadores, cura interior, seminários. Então, hoje, a minha história é outra, como é esse trabalho maravilhoso que a pastora Alexandra faz. Deus mudou a minha história. Eu tive um abandono, mesmo depois que eu voltei, que eu já era cristã, que eu voltei para o mundo, voltei para o candomblé, minha mãe virou as costas para mim, a gente brigava muito, a gente ficou muito tempo sem se falar, a minha família me abandonou, mas Deus nunca me abandonou. Então eu era um projeto falido. E uma pessoa que traz esse peso de rejeição, pessoa ferida fere. Então eu era uma pessoa revoltada, briguenta, xingava, não perdoava. Eu não perdoava de jeito nenhum. A parte mais difícil para trabalhar na minha vida foi o perdão. E o perdão é libertador para nós mesmos. É a gente que se liberta. E lá, quando eu fui para o Ministério de Cura Interior e Libertação, eu falei, mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Eu já liberei perdão para minha mãe. Hoje a minha mãe é membro da minha igreja, eu sou pastora dela, né? O meu apóstolo me patenteou há uma semana atrás, apóstola, não estou ainda acostumada com isso, né? Mas a minha mãe é membro aqui da igreja. Então, quando eu fui para lá, que eu fui ser ministrada, e quando a ministra foi ministrar a parte da infância, aí que eu fui entender que eu tinha problema com a minha mãe, sim. Travou, parecia que uma mão pegou na minha garganta, e a ministra falava assim, pede perdão para sua mãe. Acho que ali eu já estava com demônio no corpo, viu, gente? Que eu tive vontade de bater na ministra. Por isso que eu falo, libertação é para nós mesmos. E aí eu olhei para ela e falei, por que eu tenho que pedir perdão? Se eu era espancada, se eu era abandonada, eu que tenho que pedir perdão? Ela, irmã, pede perdão. Terrível. Aí a intercessora fazendo o papel da minha mãe. Quando ela começou a falar, me deu uma crise de choro. Descompensadamente, eu comecei a vomitar. Não vomitei comida, foi uma baba. Aquela baba, aquela gosma, aquela baba é a libertação. Mas mesmo assim eu não conseguia falar, nem pedir, nem liberar perdão. Uma mão segurou aqui,
A ministra começou, lhe pede perdão, não saía, até que a intercessora fez o papel da minha mãe, começou a falar comigo, aí eu consegui pedir perdão, e quando a intercessora fazendo o papel da minha mãe disse, filha, me perdoa, eu consegui perdoar. Isso depois de anos, irmão. Por isso que eu digo, tem coisa que a gente acha que está resolvido, não está. Para mim estava tudo resolvido. Minha mãe era membro minha, já era pastora. Tem coisas que não está no consciente, está no subconsciente. Tem coisas que há um aprisionamento e algo na sua vida não vai romper. E você não entende por quê. Então hoje eu vivo uma vida plena em Cristo. Provas e lutas é o que a gente mais tem. Tive um câncer no seio esquerdo, um câncer já bem avançado, saía um líquido fedido, podre, avançadíssimo. Jesus me curou. Eu fui para o monte antes do pôr do sol, e quando Deus usou uma irmã que estava lá, que eu nem conheço, aquilo queimou, parecia que acendeu uma fogueira, queimava, e Deus usando aquela mulher falou assim, do chamado e tudo, e eu na minha mente, tá, mas e o peito, né, na minha mente eu ficava, não vai me curar, porque eu estava já em depressão, eu tinha dom de cura, muita gente foi curada da AIDS na época, hoje em dia ninguém ouve falar em AIDS, mas naquela época, né, era difícil, cura, não tinha cura, e eu orava, pessoas eram curadas de câncer e tudo, eu falei, eu vou morrer com esse câncer? Mas Jesus me curou, eu desci do monte, não tinha caroço mais, não vazava mais líquido, Deus me curou de um câncer no pulmão, Deus me curou de... eu ia operar com um sopro no coração, eu sou um milagre vivo. Eu tenho muita fé em milagre. Quando a pessoa vem com um diagnóstico para mim, pastora, eu vou morrer, calma, minha amada. Jesus ainda é o médico dos médicos. A última palavra e a primeira ainda é dele. A gente tem mania de pegar uma palavra, um não, já se desespera, já quer, eu não vou mais cantar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais pregar. Saiba lidar com o não. Porque o não de hoje é o sim de amanhã. É algo melhor que Deus tem. E Deus muda a história. Esse meu filho que foi preso sempre teve uma perseguição. Quando eu estava grávida dele, eu recebi uma palavra que eu estava carregando um profeta, um evangelista. E com 9 meses, o meu filho teve um problema de saúde. Esta criança morreu. 3 dias, foi um corre-corre no hospital. Eu dobrei meu joelho na frente de aquele hospital do SUS lotado, não tinha vaga, ele estava internado, mas não tinha nem maca. Depois que liberou uma maca, ele era muito pesado, ele era gordinho, a minha coluna ficou 3 dias arrebentada. E quando a enfermeira pegou, tirou os aparelhos e saiu correndo, ele branquinho, ele ficou roxeou tudo, ele escureceu. Tinha uma criança na emergência com o mesmo problema, então, tipo, ela voltou e falou, mãe, quando ela fez assim, não tem o que fazer. Eu dobrei meus joelhos, irmão, com aquele hospital lotado, o desespero de uma mãe, a gente pede o pudor, a gente pede a vergonha, a gente não quer nem saber de nada. No meio do... Eu não fui nem pro banheiro escondido, eu dobrei o joelho ali, comecei a chorar e falar, Deus, Pai, o Senhor fez uma promessa quando esta criança estava no meu ventre. E por causa das minhas rebeldias, o Senhor tocou naquilo que eu mais amo. Pois eu digo, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor ordenou. Ai, irmã, Deus não faz isso que os outros fazem. Há uma diferença de ser chamado e há uma diferença de quem é escolhido. Quem é escolhido não tem muito direito de escolher. E eu estava muito rebelde, eu falei assim, Senhor, eu vou obedecer, eu vou fazer, mas devolve o meu filho. O meu filho tem... O Senhor fez uma promessa, e foi aquele reboliço, e ninguém mais dava conta, não falava mais nada, eu procurava saber, sumiram com o corpo do meu filho, eu falava, meu Deus, eu preciso ver o corpo do meu filho, pelo menos. Ninguém falava nada, ninguém sabia onde é que estava a criança, passou a noite toda, eu chorando, eu fui pro banheiro depois, o meu olho estava tão pequenininho assim, tão inchado, aquela coisa horrorosa, inchado de tanto chorar. E passou a noite toda, ninguém me dava mais notícia. Eu falei, gente, se o corpo do meu filho está no necrotério, pelo amor de Deus, me fala. Eu quero ir lá, eu vou orar dentro do necrotério. Quando foi de manhã, trocou o plantão, a médica chamou o meu nome, eu falei, meu Deus, vai mandar eu ver o corpo da criança. E ela me chama, ela fala assim, mãe, quem falou que o coração do seu filho estava grande? Todos os
exames, né? Eles não deixaram, eles falaram, você pode, aqui não tem recurso, para você transferir a criança, você vai assinar um papel. Se ele morrer no caminho, aí eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Ela falou, mas não tem recurso, nós não tem aparelho, seu filho está com o coração inchado, bronquiolite, faringite aguda e bronquiolite. Quando ele respirava, ele estava com as mangueiras, tudo, parecia uma frigideira cheia de óleo. E aí tampou tudo, e ele já iam raspar a cabeça dele para achar veia, porque furaram a criança, ele não tinha força para chorar, ele só gemia. De tanto furar ele, não achavam uma veia, iam raspar a cabecinha dele para achar veia. Foi um sofrimento. E aí a mulher chegou e falou assim, quem disse que seu filho está com o coração inchado? Eu falei, tá aí os exames, a médica falou que tinha que ir. Mas enfim, ele parou de respirar e a enfermeira não me deu conta mais. Aí ela, irmã, Deus é maravilhoso. Ela falou assim, mãe, o seu filho está com um coração grande, sim, mas grande de muito amor. Eu vou dar alta, você vai terminar o tratamento dele em casa. Gente, eu glorifiquei a Deus naquele hospital. O caso dele era gravíssimo. Deus fez um mover sobrenatural. E eu falei, mas eu achei que o meu filho estava morto. A enfermeira pegou ele e falou que não tinha mais jeito. Ele é branquinho, ele escureceu, ele ficou roxo, ele ficou preto, ele não respirou mais. E ela simplesmente, aí ela olhou para mim e ela falou assim, seu filho está vivo. Aqui a gente repetiu os exames, não dá para entender. O coração dele está grande de muito amor. E esse meu filho sempre foi muito perseguido, foi o que foi preso, mas hoje ele me dá orgulho. Ele me dá orgulho. Então não desista. Se a minha história bate com alguma coisa que você está passando, alguém que se desviou, se desvirtuou e começou a fazer coisas que até Deus duvida, porque eu fiz muita coisa que eu nunca imaginei fazer. Cheguei até a ser gerente de boates noturna, gerenciei 2 boates na prostituição, conheci muitas garotas de programa, ouvia cada história e às vezes as pessoas falam que ela é uma prostituta. Não, pior é aquela que não recebe, faz de graça, tira o marido dos outros, rouba o marido dos outros. Aquelas mulheres que estão lá, elas têm uma história para contar. Elas não estão lá porque elas querem. A maioria acabava gostando, mas a maioria era necessidade, eram mulheres que tinham muitos filhos, não tinha portas abertas, era espancada por marido, o marido abandonou, e para sobreviver e dar comida para os filhos, foram parar na vida. E eu tive que ir para lá também. E eu conversava, tinha muita amizade com elas, tanto que eu tenho filhas na fé, e hoje, para mim, evangelizar uma pessoa dessa é facílimo. Nunca chega assim, olha, você vai para o inferno, viu? Piriguete, você é uma pombagira, você não faça isso. Não faça. Porque é fácil julgar uma pessoa por um versículo, mas tenta escutar a história dela. Muitos pregadores chegam a falar que a mulher de Jó deu a boca para o diabo, a mulher de Jó era uma mulher endemoniada, porque a mulher tem apenas um versículo. O livro de Jó tem 42 versículos, 42 páginas, uma história. Ela tem um único versículo e é julgada por esse versículo, mas ninguém estava na pele dela. Foi 10 caixão que saiu da casa dela. Ela dormiu rica, acordou pobre. Talvez não era nem por perder bens materiais. O marido estava numa situação que todo mundo se afastou. Ela se afastou dele? Não. Quem limpava as feridas, que cheirava mal, era ela. Então é fácil julgar a pessoa por um capítulo, sem conhecer a história dela. Então o que eu tenho para dizer hoje em nome de Jesus: Deus muda a história. Não importa qual é o cenário. Rabassub de Comundarábia. Você pode até ter sido abandonado. Todos podem te abandonar. Mas você pode ter certeza. Pode estar no fundo do poço. Eu dentro de um terreiro. Eu escutei a voz do Espírito Santo falando comigo. E eu sabia discernir, viu? Dentro do terreiro, o Espírito Santo falou comigo. E então você pode estar onde for, num prostíbulo, num poço, num abismo.
todo mundo te abandonou. Ele não te abandona. Tem virada na sua história. Tem uma chave de virada aí. Você pode ser um projeto falido aos olhos de muito, mas é o projeto falido que Deus investiu. É o único que investe. Quando Deus fala assim, olha, vê uma pessoa, um drogado, uma prostituta, sei lá, olha, eu tô te vendo, Deus vai te levantar, eu vejo você pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus não vê a condição da pessoa nem no passado, ele vê já lá na frente. O profético, ele confronta com a realidade. A realidade é que a pessoa está numa situação caótica e aí a gente vem e fala, olha, Deus vai mudar a tua história, eu estou vendo você pregando a palavra. E eu pregando? Porque era assim que eu falava. O profético, ele confronta com a realidade. Então, resumindo, gente, Deus, olha, tem muita coisa para contar. Um dia, quem sabe, a gente conta uma outra parte, tá? Então, você que é evangelista, você que quer evangelizar, pede sabedoria para Deus, para evangelizar um pai de santo, uma garota de programa, um travesti, é com amor. E pare de julgar a fé dos outros, porque você nunca vai ganhar uma pessoa para Jesus julgando, né? Mas a gente tem que respeitar todas as religiões, as fés. Tenho amizade com pessoas do candomblé, tenho um amigo pai de santo, tenho amigos pai de santo, continuamos a mesma amizade, damos risada, damos gargalhada, mas é a minha vida, é o meu testemunho que conta. E quando dá uma brechinha, é óbvio que eu falo de Jesus, falo das maravilhas dele e falo, Jesus te ama. Você é um filho precioso. Irmã, mas é filho de Satanás. Ei, é uma alma preciosa. Eu também vim de lá. Eu não era filha de Satanás, não. Eu já tinha um projeto na minha vida. É muito grande o meu testemunho para contar em partes, mas é isso que eu tenho para dizer. Deus muda a história. Deus seja louvado, pastora Radassa. Meu Deus, que testemunho, né? Que riqueza daquilo que o Senhor fez, realizou na vida da senhora. Olha, o testemunho da senhora estava fazendo eu lembrar de uma pessoa, né? Que eu tenho acompanhado, até as falas, né? Eu falei, meu Deus, e ela não está aqui na live, mas ela vai assistir posteriormente. Que tremendo, né? Que tremendo. E o que a senhora falou foi muito importante, né? Jesus não é religião. A grande batida de Jesus na Terra era contra a religião, né? E o mesmo pensamento e o posicionamento da senhora é o meu. Eu me dou, falo com várias pessoas, vou, tem um aniversário, eu vou, mas fulano é espírita. Gente, não é sobre isso, é sobre a pessoa, é respeitando, é amando. A gente não ganha pessoas discriminando, apontando, você vai para isso. Não, não é dessa forma, até porque quem convence o ser humano do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós. Nós só temos que ser testemunha, nós só temos que dar fruto, nós só temos que dar testemunho daquilo que ele faz. Não colocar as pessoas contra a parede e dizer que é uma regra para elas. Não, não é na força, não é na violência. O que a senhora passou, eu também, no começo da minha caminhada, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu tinha pavor de crente. Por quê? Um povo que não sabe falar, não sabe evangelizar, discrimina, mata as pessoas, fere as pessoas, né? E não é dessa forma que a gente vai alcançar pessoas, não é dessa forma que você vai alcançar seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu parente, seu amigo. Não é dessa forma. Pelo contrário, você vai matar pessoas, você vai afastar pessoas. Essas pessoas vão ficar com ódio, com raiva de Jesus, vão ficar com raiva da igreja, Constituição, igreja, tá? Porque eu passei por isso, quando eu vi aquelas irmãs de coque, quando eu vi aquelas irmãs com panfleto, quando a senhora falou, eu lembrei de mim, porque eu atravessava a rua, eu ia pro outro lado, fingia que não via. Deus sabe que eu tô falando aqui é verdade. Eu falava assim, já vem essas doidas, já vem essas maluca, e não quero ouvir esse povo não. Por quê? Quando eu era jovem,
eu acho que eu tinha uns 17, 16 anos, uma vez, de tanto insistir, me chamaram para entrar numa igreja assembleia daquelas do pé roxo mesmo, né? E eu fui de calça comprida, fui com uma camiseta, assim como essa que eu tava, de tênis. Primeira vez eu entrei, gente, eu não tinha entendimento, eu não conhecia nada, né? Meu primeiro culto, uma irmã me sai lá da frente, quando me viu, botou aquele dedo na minha cara, me envergonhou perante toda a igreja, ainda falou alto assim comigo: olha, você não pode entrar aqui desse jeito, você tá de calça comprida, não é permitido entrar de calça comprida aqui no culto, você tá em pecado, você tá isso. Eu olhei aquilo, falei: o que essa mulher tá falando? Primeiro que ela me envergonhou. Eu fiquei constrangida, fiquei sentida, fiquei com mais raiva ainda. Falei: o quê? Eu vou vir pra cá pra ser humilhada, envergonhada? Duvido que eu boto meu pé de novo aqui dentro. Então, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a senhora e com diversas pessoas, se a gente for pegar cada um, né, para contar a experiência daquilo que viveu. Gente, são pessoas despreparadas, são pessoas que não conhecem, não tiveram ainda um encontro verdadeiro com Yeshua. Porque o Senhor, momento nenhum, ele vai chegar e vai falar assim, ó, vai te discriminar, vai te ofender. O Senhor fala: vem como tu estás. E é o Senhor, é o Espírito Santo que vai te lapidar. Hoje você vai cair, o Senhor vai te sustentar novamente. Ele vai falar: não desista, continua. Eu confio em você, eu acredito em você. Você já conseguiu, eu já te vi lá na frente. Esse estímulo, quem dá é o Espírito Santo. Porque algumas pessoas vão falar assim: é isso. Ah, ela tá na droga, ela tá na prostituição, ela tá na bebida, ela tá nisso porque ela é uma sem vergonha. Mas a pessoa não tá vendo o que aquela pessoa tá passando. A pessoa não tá vendo os processos que aquela pessoa passou para ela chegar naquele determinado momento. Então não julgue, estenda a mão, ajude. Né? Se você não tem conhecimento, vai procurar um curso, vai se especializar. Quem disse que quem é do reino não tem que estudar? Deve. A igreja perece por falta de conhecimento. O conhecimento não é para você ofender ou pisar no seu irmão. O conhecimento não é para você mostrar que você é bacharel, que você é isso, que você é para ofender e ferir pessoas. Não. É para que você saiba como se posicionar, como falar, como ensinar, como ajudar pessoas que nesse momento estão precisando de ajuda. Achei lindo o que a senhora contou. Eu também, na época, quando eu era missionária, já fui muito a presídio, já evangelizei muito dentro de presídio, já evangelizei filhos, esposas, nas ruas. Gente, já fiz um trabalho também assim. E como é gratificante, quantas experiências, quantas coisas a gente ouve. As pessoas nas ruas, as pessoas na prostituição, nas drogas. Gente, só quem passa por esse trabalho, só quem vai lá, que conhece, que vai na raiz dos problemas das pessoas, é que vê verdadeiramente como são por trás dos bastidores. Né? Julgar e falar é muito fácil. Se você não sabe, não julgue. Se você não sabe, não fale. Se você quer aprender, busca. Vai buscar conhecimento. Vai procurar se envolver nas obras de Deus. As pessoas acham que a obra de Deus é o que está dentro do templo. Não é sobre isso. A obra de Deus, você entregar um panfleto é obra. Você ajudar um necessitado é obra. Você fazer dentro da sua casa é a obra. Você dar uma palavra é obra. É você tirar um tempo da sua vida para ouvir alguém, aconselhar alguém, ensinar a palavra é obra. Às vezes a obra é o seu vizinho. Você ajudar ele, entendeu? Isso tudo é obra. As pessoas acham que obra é o que está dentro de quatro paredes, é o que está limitado pelo teu pastor, pela Constituição, pela denominação que você faz parte. Não é sobre isso, vai muito além disso. Vai muito além disso. Né? É verdade. Que Deus... Vamos marcar para a senhora voltar novamente. Sabemos que foi guerra, foi batalha, né? A gente sabe que para o nome do Senhor ser glorificado, existe, né, os empecilhos, as barreiras, ainda mais que vai falar do lado de lá, né? E eles não querem que o povo, as pessoas venham ter conhecimento,
né? Mas nós vencemos. O nome do Senhor está sendo glorificado. Vamos marcar sim para a senhora voltar, contar a segunda parte do teu testemunho. As pessoas que aqui estão querem ouvir, querem receber da parte do Senhor. Tenho certeza que pessoas também que passaram um dia por lá, né, que tiveram também essas experiências, estão falando assim, nossa, eu também passei por isso, eu passei por aquilo, eu vivenciei isso, eu tenho essa situação na minha casa, estou vivendo com meu filho, estou vivendo com a minha filha, né? Então, assim, esse momento aqui é rico, né? Esse momento é rico, né? Então, as pessoas que estão, as pessoas que vão ver, né, depois, envia para alguém, compartilha, isso também é a obra de Deus, você está evangelizando essa pessoa, até aquele que ainda não foi alcançado por Cristo. Semeia essa semente na vida dessa pessoa, porque um semeia, outro vai regar. E Jesus, o nosso Senhor, ele vai dar crescimento. Um dia essa semente ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela vai crescer e ela vai alcançar outras pessoas. Um dia alguém plantou uma semente em nós. Seja uma palavra, uma oração, um panfleto, um Jesus te ama, uma oração, posso orar por você? Um dia alguém olhou para nós, lá no lamaçal do pecado, lá onde a gente estava. Alguém semeou na nossa vida. Então hoje você cresceu, hoje você está dando fruto, ou você está na fase que você está sendo regado, né? Mas alguém fez alguma coisa no reino. Então que você faça também isso nessa tarde. Pastora Radassa, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, tudo aquilo que a senhora coloca as mãos, que venha prosperar e venha crescer cada vez mais. Amém? A senhora quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer esse convite, porque esse trabalho que a irmã faz também é maravilhoso. Eu admiro muito. E poucos... Desde quando, não tem muito tempo que eu conheci a irmã, mas eu senti aquela comunhão. Sabe quando você conhece essa pessoa há anos? Isso eu tenho é o céu poucas que apresenta. pessoas. É o céu que faz conexões, né? São poucas pessoas que a gente sente assim uma comunhão, sim, é verdade. Um amor, assim, né? Não desfazendo de ninguém, mas a gente gosta, mas já tem aquela pessoa que a gente tem uma comunhão, parece que algo identifica. Foi uma luta, né? É os amigos de Deus. A internet, o telefone, eu não estava conseguindo... Eu estou no telefone, não consegui no notebook. Estou num lugar aqui que a câmera virou, pegou uma bagunça santa aqui, né? Que é a bagunça que meu filho faz, porque o som estava muito alto e eu vim para cá, e na hora que a câmera virou, eu estou bem no lugar da bagunça. Falei, Jesus, que prova. Mas é porque, gente, na intercessão, os intercessores começam a interceder porque o inimigo ele entra pela fiação, ele entra no som, ele entra nos canais, ele entra, você entendeu? Então, tem que ter intercessor. Toda a tecnologia. Eu falei, meu Deus, a câmera virou, pegou a bagunça santa com os meninos. Porque é o lugar que mais dá para ouvir, porque o vizinho estava com o som do carro muito alto. O meu cabelo tá duro, que eu tô fazendo um tratamento para queda, e tá com um produto aqui, mas que eu tô sentindo assim puxar. Eu falei, vai assim mesmo, Senhor. Eu falei, eu queria estar com o cabelo bonitinho, toda coisa. Eu falei, vai assim mesmo. Mas, gente, continua, pastora. Eu sei que Deus ainda tem algo tremendo para fazer na sua vida. Portas e conexões que vão se abrir. Nagasteg, Andarábia. Deus vai soprar teu nome, Ramaxê, Mandokamandaya Saio. Não importa, não é que a pessoa está atrás de reconhecimento, de público, mas é porque é necessário o Senhor soprar teu nome pelo seu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus conhece o teu coração. Muitos, infelizmente, a gente vê que quer público, quer like, quer multidão, mas quando uma alma você está quase se suicidando e vai chamar essa pessoa não. Se você pagar, eu te ajudo. Hoje em dia está assim. E eu tenho um recado para a mídia, para esse povo da mídia. Essa feitiçaria, essa manipulação espiritual aí, digital, está com os dias contados. Porque Deus não tem se agradado de muita... É uma ferramenta para a gente alcançar a alma, sim. Mas muitos estão usando de forma ilícita. Entendeu? Porque muitas pessoas que chegam para mim, eu procurei fulano de tal, pessoas muito conhecidas na mídia. Teve uma época
que eu estava numa depressão que, para mim, a única solução era tirar minha vida. E eu vi uma live de uma pessoa muito conhecidíssima, não vou falar nome, e eu falei, uau, nossa, isso faz um tempinho. Eu falei, e eu com aquela depressão, querendo tirar a vida, que aí já é outra história, e eu chamei essa pessoa no direct e comentei que eu me identifiquei com o que ela estava falando, e ela falou, nossa, Sim. provavelmente você está com depressão. Aí eu falei, tem como você me ajudar? Eu não tenho ninguém, eu não tinha paternidade, não entendia de paternidade. Ah, eu não estou tendo tempo nem para minha família, muita coisa, então é muito... Só seminários caríssimos, eu vou falar aqui, gente. Seminário a gente tem que pagar sim, porque tem que pagar o local, o aluguel, abençoar a pessoa. Mas a pessoa está muito preocupada. E aí eu fiquei, na hora eu falei, Senhor, e se eu fosse dar ouvido ao inimigo e tirasse a minha vida? Essa irmã não ia pagar um preço terrível. Com certeza. Será que ela tem noção do que ela falou? Aí a minha vontade era de mandar de volta, amada, então você já está errada. Porque o ministério, o sacerdócio começa em casa. Se você não está tendo tempo para sua família... aí eu falei, não vou mandar. Meu Deus. Então, gente, mas é uma realidade que acontece no nosso meio, tá? As pessoas se iludem muito com essas pessoas de mídia, essas pessoas, e quando vai procurar, você não tem acesso, tem que falar com o assessor, e quando você consegue, é um valores absurdo. Ontem mesmo, na live, né, no quarto de guerra que a gente faz, a sala de oração toda quinta-feira, eu dei 2 anúncios, né, da mentoria, que é uma direção do Senhor também, essa mentoria que, né, eu ministro pelo Espírito Santo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então Deus mandou eu compartilhar, tá? E eu escrevi, tem uma apostila. Eu fiquei de 2022, de dezembro de 2022 a 13 de julho de 2023, sentada na mesa dessa sala aqui, escrevendo dias, noites, madrugadas, escrevendo e ministrando, escrevendo e ministrando. Então, as pessoas não entendem quando você bota um valor simbólico, né, que é para te ajudar. E as pessoas não entendem isso. Aí alguém falou assim, mas você está cobrando aquilo que é de graça que você recebeu? Veja bem, eu estudo, sempre estudei e vou continuar estudando até que Cristo venha. Eu invisto o meu tempo. Quando eu vou fazer os cursos, eu tenho que pagar. Não é de graça. Até porque eu tenho que honrar a fonte que eu estou recebendo. Eu tenho que honrar o mestre que está me ensinando. Todo aquele que ensina, ele é digno de receber seus honorários. Agora sim, tem pessoas aí que a gente vê, é um negócio absurdo, tá? Quer fazer uma aula comigo? R$2.000. Teve uma pessoa aí, eu tive que falar isso, porque tem uma pessoa de mídia aí que vocês compartilham os vídeos dela, os prints, as mensagens, tudo. Eu fui entrar em contato porque eu achei interessante os temas, né, que ela aborda, e eu entrei em contato para ver quanto que era. Sabe quanto que era a mentoria dela? 4 aulas dela, R$4.000. 8 aulas, R$8.000. Aí esse tipo de coisa, as pessoas não questionam. As pessoas aplaudem, ovacionam. Mas quando é do reino, quando vem da parte do Senhor, quando vem algo simbólico, as pessoas querem julgar, querem matar, não desdenham. Mas quando vem um que está usurpando, roubando, né? Isso aí sim, R$8.000, irmão. Quem tem R$8.000 hoje? Eu não tenho. Eu não vivo essa realidade. É isso que Deus não está se agradando. Aí as pessoas não questionam. Sabe por quê? Porque é de mídia. Porque é famosa. Aí, quando aquela irmã é convidada, você quer levar ela na sua igreja, você paga R$50.000, R$30.000, R$80.000 para pregar 1 hora de palavra, né? Não tem comprometimento com o evangelho, não tem comprometimento com o reino, não tem comprometimento com o Senhor, não tem uma vida santa diante do Senhor. Exatamente. Mas as pessoas estão atrás desse tipo de gente. Mas quando você é sincero,
Você trabalha as claras, você é genuíno, as pessoas querem matar. E aí teve uma irmã que foi falar, mas você está cobrando? Aí tem um encontro, mês que vem. Todo ano eu faço um encontro anual, né? Tem que ter um valor de custo. Por quê? Eu estou alugando um salão, eu tenho louça que eu vou alugar, eu tenho ornamentação, tem comida, né? Eu não vou chegar no mercado e vou falar assim, é no amor. Ó, vim pagar no amor, tá? Ó, vou pagar teu salão no amor. Eu vou sair presa, tá? Por isso existe um investimento. Claro, eu não gosto de estar pedindo nada, mas tem coisas que a gente precisa pedir, porque tem um gasto, tem um investimento. Eu honro as pessoas que eu chamo, eu não pago pessoas, eu honro. Eu conheço o princípio de honra e eu vivo ele. Então eu honro pessoas, tá? Agora, se a pessoa chegar para mim, ó, eu vou, mas tem que pagar 10 mil, eu não pago. Porque o Senhor falou para mim que não era para me pagar ninguém, para trazer palavra, para cantar, para nada. Nada que fosse fazer no reino dele que me cobrasse não era para me pagar. Era para me abençoar. Agora, cobrou, não tem trato. Não tem negociação. Eu também não faço isso. Desde o momento que você, e realmente, nossos cursos, na época chama, que eu fiz meus cursos, não foram caros, não foram baratos. Aí pega trem, pega metrô, faz baldeação, tem a parte da como que fala? Um período, uns 15 minutos, né? Aí as pessoas vai lá, vai comer algum lanche, é o olho da cara. Sim, então eu passei tempo, por investimento. Eu chegava na minha casa meia-noite. Eu chegava meia-noite. Aí hoje você tem. Aí hoje você tem o conhecimento, você tem as ativações, você tem as habilitações, né? Deus usa você. Não é que você está cobrando. Você estudou, você gastou seu tempo, você também é digno de receber honra, os seus honorários. E eu não faço aquilo porque eu quero. Tem um direcionamento, existe uma ordem. Eu estou debaixo de uma obediência. Eu não estou fazendo porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero like, porque eu quero seguidor. Não é sobre isso, gente. Porque por mim eu nem aqui estaria. Porque eu não gosto dessa exposição. Mas eu estou por obediência. E eu sei para que Deus me chamou. Eu sei qual é a minha missão na Terra. Então eu estou vivendo aquilo que o Senhor mandou eu ser. É sobre isso. É simples assim. Quem quer, amém. Quem não quer, segue o fluxo. Mas deixa quem quer aprender. Quem quer mergulhar. Quer conhecer o Senhor? Você vai precisar mergulhar. Sim. Primeiro que também tem que ter se mover nos 5 ministérios, tem que se mover também no mestre. Eu também me movo no mestre, né? Aliás, me movo não, tenho a unção de mestre, então é algo que eu amo, eu me movo na unção do leão. Quem se move nessa unção? Ela tem habilidade para ensinar e sede para aprender. Aonde tem um seminário, aonde tem alguma coisa nova, irmão, eu vou lá, pago e vou aprender. Né? Amanhã estou no seminário. Amanhã estou no seminário. De 9 da manhã, com o nosso apóstolo, até 8 da noite. Eu estou investindo meu tempo para receber da parte do Senhor. Isso eu não abro mão. Mas as pessoas não querem. Não querem buscar, não querem aprender, não querem sentar, não querem ler, não querem ouvir. Eu estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Eu sento aqui na sala da minha casa, às vezes eu vou dormir 3, 4 da manhã, porque às vezes durante o dia não dá. Mas aí eu sento aqui, estou fazendo minhas aulas, estou fazendo os cursos, estou vendo as aulas online, estou escrevendo. Eu tenho um monte de cartaz aqui vendo aqui atrás de mim, é estante. Tá cheio de livro, tá cheio de coisa, cheio de conteúdo. Eu estou investindo meu tempo, estou me aprofundando, mas as pessoas não querem. Elas querem de mão beijada, elas querem de graça, e o céu é tomado à força. Eu preciso acessar aquilo que já está liberado para minha vida. Mas eu só vou ter acesso se eu fazer movimento. Aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor não vai fazer por mim, porque Ele já fez todas as coisas. Todas as coisas já foram feitas por Ele. Isso que a igreja precisa ter um entendimento e abrir a sua mente. O Senhor já fez. É eu que preciso acessar.
passar, eu que preciso me mover, é eu que preciso me levantar, eu que preciso orar, eu que preciso mergulhar, eu que preciso me consagrar, eu que preciso fazer jejum, eu que preciso fazer um propósito, eu que preciso ter interesse de ter relacionamento com Ele, porque Ele está ali, pronto, para nos receber, para estar É isso conosco. mesmo. Mas nós estamos dispostos realmente para estar com Ele? A gente prioriza tudo, menos Ele. A gente diz que 24 horas que a gente temos de dia, a gente fala que a gente não tem tempo para Deus. É mentiroso. Verdade. Você tem tempo. Não fique dizendo que você não tenha tempo. Verdade. Cuidado, que ele pode colocar você para ter tempo. Ele fecha a porta, ele bota em leito, ele permite algumas situações para que você venha ouvir a voz dele. Exato. É isso mesmo. Quando a gente está muito acelerado, mas essa aceleração não vem do alto, vem da terra, ele nos desacelera. Ele para o tempo. Deus uma vez falou, você precisa parar. Deus usou uma pessoa. Você precisa parar. Se você não parar, Deus vai te parar. Era tudo ao mesmo tempo, eu tinha que fazer, então eu não estava mais nem conseguindo. Como é que está o seu Shabat? Que Shabat? Eu não conseguia, e aí eu comecei a adoecer, né? Então a gente também tem que ter aquele tempo com família. A gente às vezes negligencia a família, porque vai se preocupar muito com os outros, a igreja, tal. Até eu entender que não precisa a gente morrer pela igreja, porque Jesus já morreu pela igreja. E a gente tem que ter tempo com a família, tempo pra gente, né? E a questão do amor. Eu acho que tudo a gente vence com amor. Hoje eu tô tampadinha aqui, não que eu ando pelada, viu, gente? Por causa da minha tatuagem, às vezes ainda tem gente que é tão só Jesus na causa, né? Misericórdia. E assim, tô nem aí. Foi o tempo que eu me preocupava que os outros pensavam, aí eu chorava, eu ficava Eu também. Eu ficava quando a gente é bem resolvida, a gente sabe quem a gente é. Exatamente. Ah, não gostou de você, tá falando de você. Entra na fila, irmã. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo por causa de crítica, por causa de falas, por causa de olhar, revirou os olhos e não gostou de você. Irmã, o problema, infelizmente, me desculpe falar, é dela. Porque eu não tenho nada contra a irmã. Eu estou bem resolvida. Eu estou bem resolvida na minha vida, quem eu sou. Ah, se eu tô magrinha, se eu tô gordinha, se eu tô filmado, não tô nem aí, eu tô bem com quem eu sou. Eu olho pro espelho, eu me amo. Eu olho pra mim, eu tô bem. Deus A gente precisa viver isso, a plenitude do espírito. Senão você não flui, você morre. É muito fácil julgar um livro pela capa. A capa pode até ser feia, tá acabadinha, mas o conteúdo, né? Então, as pessoas julgam muito pela aparência. Verdade. Às vezes eu chegava num lugar com camiseta assim, que dá para ver minhas tareas. Eu comecei a tampar. E, de verdade, ainda quando eu tive eu fui para o hospital infartando, eu orei 3 meses que eu achava que eu estava com algum demônio. Senhor, tira esse demônio. Senhor, tira esse demônio. Senhor, tira esse demônio. E falem quem quiser falar. Eu fiz uma tatuagem... Em homenagem, não precisa fazer homenagem, né? Mas eu quis fazer aquela... o pastor Lucinho, ele tem um livro, Loucuras por Deus. Ah, mas eu não faria isso. Eu ainda cheguei a fazer, depois de cristã já, eu fiz um coração, as batidas, ele me amou primeiro. Mas eu já tinha algumas tatuagens e às vezes eu chegava num lugar assim, aquelas irmãs me olhavam, não sabia quem eu era. Quando alguém falava assim, pastora, aí que o olhar era assim, fulminador. E hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Deus chamou os loucos para confundir o sábio. É verdade. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu também. Então, tem meu testemunho aí também. Amém. Então, muito, pastora. Tá bom. Deus abençoe a vida da senhora. Estamos juntos. A todos que participaram, que vão ver depois. Shalom, shalom. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém? Tchau. Tchau. Obrigada, pastora. Fica com Amém. Deus.